Olá pessoal, tudo bem? O Brasil foi surpreendido com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de editar um decreto de indulto, de indulto individual, uma graça ao Daniel Silveira, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal num julgamento que ainda nem teve trânsito em julgado. A decisão ainda nem pode ser cumprida porque há ainda o cabimento de alguns recursos, ela precisa ser publicada, ou seja, o julgamento não acabou efetivamente, embora a decisão inicial seja de condenação, a 8 anos e 9 meses de prisão. Mas para falar dessa história toda, é preciso voltar do início, explicar cada ponto dela, todas as etapas, para que não paire dúvidas sobre o que está acontecendo. Primeiro, é preciso dizer que o Daniel Silveira foi condenado por crimes que de fato cometeu. Muitas pessoas falam em liberdade de expressão, mas isso não tem nada a ver com o que fez o Daniel Silveira, porque ele, na verdade, fez ameaças muito claras ao funcionamento dos poderes, pediu que as pessoas fossem até o Supremo, que fechassem o Supremo, que jogassem os ministros na lata de lixo. Isso, obviamente, não é liberdade de expressão. Há tipos penais para isso e ele foi condenado por 2 tipos penais relacionados a isso. O embaraço aí ao funcionamento dos poderes, por exemplo, e a coação ao processo, porque ele fez isso de modo a tentar impedir que processos que estavam em discussão no Supremo Tribunal Federal fossem adiante. Isso é crime e por causa desses crimes ele foi condenado por 10 votos de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive uma condenação parcial de um dos ministros indicado pelo presidente da República. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte: há sim possibilidade de se discutir juridicamente a legalidade e a maneira como o julgamento foi feito. Eu também tenho questionamentos a respeito disso. Não me parece ser razoável e não me parece que a sociedade deva aceitar como razoável que a vítima do processo seja também o juiz desse processo, e que o ministro Alexandre de Moraes, que é o principal alvo do Daniel Silveira, seja também o relator do caso. É uma discussão, sim, que deve ser feita. Mas eu consultei o regimento do Supremo Tribunal Federal para ver se havia uma alternativa, e não há uma alternativa de todos se declararem impedidos e serem convocados ministros de outro tribunal. Antigamente até poderia se fazer isso, o Tribunal Federal de Recursos poderia ceder juízes convocados pelo Supremo para um julgamento em caso de necessidade de se compor o quórum com a falta de ministros para isso. Mas isso não existe mais no regimento do Supremo, então não há maneiras dentro da lei de se discutir essa questão, de se achar uma saída para isso. Acho que é uma questão que precisa ser discutida dentro do Congresso Nacional, dentro do próprio Supremo, como lidar com as situações neste quesito, em que a vítima é o próprio juiz do caso, o que não me parece aceitável. Mas, dito tudo isso, veio o decreto presidencial do Bolsonaro. O decreto que, como eu disse, veio antes do trânsito em julgado, que veio dentro de uma prerrogativa do presidente que está na Constituição. Ele tem essa prerrogativa, ele tem essa discricionariedade, ele pode escolher e decidir fazer esse indulto, mas ele não está livre de discussões a respeito do desvio, do eventual desvio de finalidade desse decreto e de algum questionamento sobre a constitucionalidade desse decreto. Sobre o desvio de finalidade, inclusive, isso cabe até a ação popular, ou seja, isso pode ser discutido inclusive por juiz federal de primeira instância por todo o Brasil. Embora não seja, na minha avaliação, correto que isso se dê, hoje a lei decide que assim pode ser, ou seja, um juiz de qualquer estado do Brasil, um juiz federal em qualquer estado do Brasil, recebendo uma ação popular, inclusive algumas delas já foram apresentadas, pode decidir que houve desvio de finalidade e anular o decreto presidencial. Aí, obviamente, vai haver um recurso aos tribunais regionais federais, depois ao STJ e, no fim das contas, pode cair lá de novo no Supremo Tribunal Federal. E a própria ofensa à Constituição, por exemplo, a ofensa ao princípio da impessoalidade, também pode ser discutida, essa sim, diretamente no Supremo Tribunal Federal, que pode anular a decisão. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com essa história toda é que o próprio Supremo é que, no fim das contas, vai dar a palavra final. Porque se o Supremo tem que discutir a constitucionalidade do indulto, e quem decide, em última instância, o que é ou não é constitucional é o Supremo, se o Supremo diz que algo é constitucional, e se ele diz que não é, porque assim diz a nossa Constituição, no fim das contas, quem tem a palavra final é o Supremo, e o presidente da República sabe disso, sabe que isso, de fato, é uma decisão do Supremo. Ainda que ele use como argumento o fato de que lá atrás o Supremo Tribunal Federal
validou um decreto do Temer dizendo que não cabe ao Supremo reescrever indultos. E ele usa um voto do Alexandre de Moraes sobre isso. Mas são coisas diferentes. Primeiro porque o indulto que estava sendo discutido lá é o indulto coletivo. Não é esse indulto individual que é a graça, né? Como se convencionou chamar. E que foi usada pela última vez no Brasil só em 1945. E segundo, porque não reescrever o indulto não significa dizer que a constitucionalidade dele não pode ser analisada. Ou seja, o Supremo pode dizer, olha, eu não posso mexer no decreto, isso é papel do presidente, mas esse decreto é inconstitucional, então ele fica como está, mas não vale. Isso o Supremo poderia fazer. E se o presidente sabe disso e sabe que perderia em última instância, então por que o presidente fez o indulto assim mesmo? Por dois motivos. Primeiro, porque ele quer fazer um aceno ao seu público mais direto, de dizer que ele fez alguma coisa, que ele está tentando impedir que um aliado seja preso. E segundo, porque ele quer, de fato, incendiar o país para evitar esse clima de estabilidade que hoje, no cenário atual, parece levar a uma vitória de um adversário. Ainda que ele tenha melhorado nas pesquisas, ele está perdendo e hoje a maior probabilidade, considerando a rejeição que ele sofre, é de que ele perca as eleições. Então o presidente já deixou claro que ele quer a guerra entre as instituições, que ele tem interesse em uma crise institucional, que ele quer a possibilidade de chegarmos ao momento que eventualmente precise do exército ou de alguém intervir de alguma maneira. Ele busca isso o tempo inteiro, ele testa as instituições o tempo inteiro, como já testaram outros presidentes em outros países, né? E isso é muito preocupante, né? Se a gente for olhar, por exemplo, aqui os nossos vizinhos, fala-se muito o próprio presidente da Venezuela, mas foi isso que aconteceu lá, o teste incessante de um presidente à Constituição até conseguir romper essa Constituição e permanecer no poder indefinidamente. O presidente da República hoje no Brasil cada vez mais parece querer a confusão máxima, o Brasil incendiado, inclusive incentivando seus apoiadores a fazerem o que fez o Daniel Silveira e dizendo, olha, fiquem tranquilos, façam, impeçam o funcionamento do Supremo, dificultem ao máximo a vida das outras instituições, porque se vocês forem presos, eu lá na frente vou dar um indulto e ninguém vai ficar preso nem nada do tipo. Esse é um ponto que tem que ser analisado. E outra que mesmo que o indulto do presidente valesse, ele valeria para a questão da prisão, mas a inelegibilidade do Daniel Silveira, ou seja, a possibilidade dele concorrer ou não às eleições, ficou definida por esse julgamento e o Tribunal Superior Eleitoral não vai aceitar que ele concorra nas eleições porque ele foi condenado por decisão colegiada e assim diz a ficha limpa. Um abraço para vocês e até mais.